Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já presente e vai começar a negar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Para a árvore cortada, novamente crescerá. Ao cheiro das águas
vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Está começando mais um programa Vida Plena pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9. É uma grande alegria estar com você em mais um domingo, compartilhando esperança, fé e a poderosa Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo também você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Hoje, iniciamos o programa ouvindo uma canção que fala profundamente ao coração. Talvez enquanto você escutava essa letra, tenha se identificado com ela, porque há momentos em que a vida parece nos cortar pela raiz. Sonhos são interrompidos, projetos ficam pelo caminho, a saúde é abalada, relacionamentos se quebram e muitas vezes ouvimos pessoas dizendo: "Para você, acabou". Mas existe uma voz que está acima de todas as outras vozes. Existe uma palavra que nunca falha e quando Deus fala, a esperança renasce. Durante o programa de hoje, vamos compartilhar pela Palavra de Deus para descobrir que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor continua sendo especialista em restaurar aquilo que ninguém mais acredita que possa viver novamente. Permaneça conosco. Tenho certeza de que Deus preparou esta mensagem para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Na Palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, nós encontramos: "Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e os seus rebentos não cessarão." Que promessa extraordinária! Deus não olha apenas para aquilo que foi perdido, Ele enxerga aquilo que ainda pode nascer. Onde os olhos humanos veem um fim, Deus vê um novo começo. Onde muitos enxergam apenas uma raiz, o Senhor vê uma história pronta para florescer novamente. Permaneça conosco, eu tenho a certeza de que Deus preparou esta mensagem para fortalecer a sua fé, para renovar a sua esperança. Vamos então ouvir mais um louvor e permitir que Deus continue preparando o nosso coração, preparando a nossa alma para tudo aquilo que Ele deseja falar conosco neste programa. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira
Que louvor maravilhoso nós acabamos de ouvir. O hino nos diz: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Essa não é uma frase de quem nunca sofreu. É a declaração de quem decidiu confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A verdadeira fé não nasce quando tudo está bem. Ela floresce justamente nos dias em que a árvore parece cortada, quando os frutos desapareceram e tudo o que conseguimos enxergar é uma raiz escondida debaixo da terra. É exatamente nesses momentos que Deus trabalha no invisível. Talvez você ainda não veja nenhuma mudança. Talvez a resposta que tanto espera ainda não tenha chegado. Mas Deus continua cuidando daquilo que ninguém consegue ver. As raízes continuam sendo alcançadas pelas águas da sua graça. E a palavra do Senhor nos diz em Abacuque 3, versículo 17 e 18, o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Que essa palavra fortaleça o seu coração. A alegria que Deus nos dá não depende das circunstâncias, porque ela nasce da certeza de que o Senhor continua no controle e que nunca abandona aqueles que nele confiam. Vamos ouvir mais um louvor. Enquanto esta canção toca, permita que Deus renove a sua esperança e fortalece a sua fé. Eu sou Helena Cristina Grilli, este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi
mensagem preciosa acabamos de ouvir. Quantas vezes queremos que Deus responda imediatamente às nossas orações? Queremos entender o porquê da espera, o porquê da luta, o porquê do silêncio, mas Deus nos convida a descansar nele. Quando a canção diz "fica tranquilo", ela não está dizendo que não haverá dificuldades. Ela está nos lembrando de que existe um Deus que continua governando todas as coisas. Lá no início do programa, ouvimos um hino onde alguém olhou para a árvore e disse: "Acabou". Mas Deus respondeu: "Ainda há esperança". E assim que o Senhor age. Enquanto as pessoas decretam o fim, Deus escreve um novo capítulo. Enquanto muitos enxergam apenas perdas, Deus já está preparando a restauração. Nunca se esqueça desta verdade. A última palavra sobre a sua vida não pertence ao diagnóstico, não pertence à circunstância, não pertence às opiniões das pessoas, não pertence a uma sentença. A última palavra pertence ao Senhor. A palavra de Deus declara em Isaías, capítulo 43, versículo 19, o seguinte: "Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Talvez hoje você ainda esteja atravessando um deserto, mas o Deus que faz brotar rios onde não existe água é o mesmo Deus que faz renascer aquilo que parecia morto. Continue conosco. Vamos adorar ao Senhor com mais um louvor, permitindo que a palavra continue regando o nosso coração, porque quando Deus fala, a esperança volta a florescer. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. E hoje, sem dúvida alguma, Ele está reescrevendo a sua, está escrevendo um novo capítulo para a sua vida. Confie nele. Vamos louvar. Escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. Muito em breve o sol irá brilhar e as dores novamente vão se abrir. Eu sei que
O nosso tema do programa é a última palavra vem de Deus. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem no recôndito do seu silêncio. Será que acabou para mim? Talvez o eco dos seus pensamentos hoje seja de que o seu casamento acabou, o seu sonho faliu, a sua saúde se esgotou ou a sua esperança chegou ao fim. A vida tem dias em que parece que ela é um machado afiado. Ela golpeia e corta nossos projetos, nossos relacionamentos e até a nossa alegria de viver. E é exatamente esta imagem que encontramos na trajetória de Jó. Jó conhecia a dor como poucos. Em um curto espaço de tempo, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua saúde e foi cercado por pessoas que não conseguiam compreender seu sofrimento. Humanamente falando, a história de Jó parecia encerrada em cinzas. Mas no meio dela, Deus sopra uma das declarações mais lindas das Escrituras, registrada no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, que nos diz: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Observe que Deus não diz que a árvore está apenas machucada ou com folhas secas. Ele diz explicitamente: a árvore foi cortada. Há situações na nossa vida que realmente parecem definitivas. Não adianta camuflar a dor ou fingir que o corte não foi profundo. Existem perdas que deixam marcas na alma. No entanto, o milagre começa na diferença de perspectiva entre o mundo e o Criador. Enquanto pessoas enxergam apenas um tronco seco, caído e esquecido, Deus enxerga raízes vivas e escondidas debaixo do solo. Enquanto o mundo decreta o fim de uma história, Deus prepara o cenário perfeito para um recomeço. Deus trabalha onde os olhos humanos não conseguem alcançar, e Ele nunca desperdiça aquilo que ainda está vivo. Por fora, todos podem olhar para você e pensar que não existe mais solução. Mas Deus está olhando para as suas raízes, a raiz da sua fé, a raiz da sua esperança e a raiz da promessa que Ele empenhou ao seu respeito. A palavra continua dizendo algo extraordinário naquele mesmo versículo: ao cheiro das águas brotará. Note que o texto sagrado não fala de uma tempestade devastadora. O texto não fala de um rio caudaloso. E o texto não fala de uma inundação avassaladora. O texto ele vai falar apenas o cheiro das águas. Isso nos ensina que Deus não precisa de grandes cenários, que Deus não precisa de barulhos para transformar a nossa realidade, mas precisa apenas de um toque sutil da sua graça, de uma palavra oportuna, de uma oração sincera, de um louvor ou uma visita do Espírito Santo. O cheiro das águas para a árvore cortada representa o sopro divino do Espírito Santo. E aquilo que parecia morto e sepultado reagia imediatamente ao aroma da vida que vem do céu. Porque onde Deus chega, a vida é constrangida a florescer. Talvez você esteja questionando: mas eu já esperei tanto, já faz anos que eu oro e nada acontece. Então guarde esta verdade no seu coração: Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo perfeito. A Bíblia é uma grande galeria de homens e mulheres que viram o tronco secar, mas experimentaram o renovo no tempo determinado. Foi assim com Abraão e Sara, como está escrito em Gênesis capítulo 21 e versículo 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice.
ao tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Aos olhos da medicina, para Sara, a raiz da maternidade estava morta, mas o riso brotou na velhice. Foi assim também com José, como lemos em Gênesis capítulo 41 e versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. O corte na vida de José havia sido profundo ao ser vendido como escravo e esquecido na prisão. Mas ele descobriu que a masmorra era apenas a raiz se fortalecendo debaixo da terra para ele brotar no palácio. Vemos este milagre também na vida de Ana. O livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, nos mostra o brotar desta árvore. E diz: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho e chamou seu nome de Samuel. Seu ventre era estéril, era um tronco seco, humilhado pelas afrontas, até que ao cheiro da resposta de Deus, ela deu à luz. Foi assim com Lázaro, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 43 e 44, quando Jesus bradou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu ligados pelos pés e as mãos com faixas. Para todos, a história de Lázaro tinha acabado, pois o corpo já cheirava mal. Mas Jesus mostrou que até o que foi sepultado brota o som da sua voz. Quem escreve o capítulo final da sua vida não são os críticos, não são as circunstâncias, não é a crise e também não é os seus erros. Quem escreve é o Senhor. A Bíblia Sagrada é especialista em mudar sentenças. O Mar Vermelho parecia o fim da linha, mas virou caminho de livramento. A fornalha de fogo parecia uma sentença de morte, mas virou um lugar de milagre e passeio com o quarto homem. A cova dos leões parecia destruição certa, mas virou um grande testemunho. E o próprio sepulcro de Jesus, que parecia o fim de toda a esperança, virou o maior símbolo de vitória da humanidade. E sempre que o homem coloca um ponto final, Deus vem com a sua graça e transforma em vírgula. A última palavra nunca pertencerá a um diagnóstico. A última palavra nunca pertencerá a uma crise. A última palavra nunca pertencerá à escassez ou ao medo. Mas a última palavra pertence ao Senhor. Se você está vivendo um inferno espiritual onde tudo parece seco, sem folhas, sem flores, sem frutos, lembre-se de que nenhuma estação dura para sempre. Deus é o Criador das estações. Assim como existe o verão, o outono, o inverno e a primavera na natureza, também existem estações na nossa vida espiritual. Há dias de abundância, mas também há dias de escassez. Há dias de sorriso, mas também há dias de lágrimas. Há dias em que tudo floresce, mas também há dias em que parece que nada acontece. Mas a Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Observe que o texto não diz que uma estação será eterna, mas ele afirma que tudo tem o seu tempo. O inverno passa, a noite passa, a tempestade passa e o deserto passa. Até os momentos mais difíceis têm um tempo determinado por Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio e esteja perguntando: Senhor, até quando? E eu te digo, continue confiando. Porque o mesmo Deus que permite a estação difícil também determina o dia em que ela termina. Quando a primavera de Deus chega, aquilo que parecia morto volta a florescer. As folhas voltam, os frutos aparecem, a esperança renasce e a promessa de Deus começa a se cumprir diante dos seus olhos. Por isso, não tome decisões definitivas durante uma estação passageira. Espere o tempo de Deus, permaneça firme,
porque quem continua enraizado em Cristo verá a primavera da graça chegar. Como diz Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite não é eterna, o inverno não é eterno e a luta não é eterna. A última palavra continua sendo do Senhor. Não arranque as suas raízes por causa da intensidade da dor, mas continue firme, continue orando, continue buscando, continue confiando. Mesmo quando os seus olhos não virem absolutamente nada acontecer, Deus trabalha no secreto do solo antes de manifestar o milagre da forma visível. A cruz também parecia o checkmate do inferno. Os discípulos choraram a morte do mestre, achando que tudo havia terminado e que os anos de caminhada tinham sido em vão. Mas ao terceiro dia, o túmulo ficou vazio. A morte não teve a última palavra. O pecado não teve a última palavra. O inferno não teve a última palavra. Jesus venceu. E porque Ele vive, nós também viveremos. Nós também venceremos e nós também floresceremos. Se hoje você se sente como uma árvore cortada pelo machado da vida, olhe para dentro e lembre-se, ainda existe raiz, ainda existe esperança, ainda existe promessa e ainda existe Deus no controle de tudo. A sua história não terminou, o seu milagre não morreu. E o seu futuro continua guardado nas mãos daquele que segura o universo. Fique firme, porque a última palavra sempre, sempre, sempre e sempre vem de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Se acabaram e chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas e se envelheceu na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a negar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu
casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim, ó: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Acabamos de ouvir um hino que invade a nossa alma, porque ele nos lembra de uma verdade que o mundo tenta nos fazer esquecer. Enquanto houver Deus no céu, o corte não é o seu fim. Se você sentiu o cheiro das águas através deste louvor, entenda que o Espírito Santo já começou o processo de renovo nas suas raízes. O milagre começou no seu invisível. E não importa onde você está me ouvindo agora. Se você está em um leito de hospital, se você está me ouvindo dentro de um presídio, se você está trabalhando cansado, desempregado ou enfrentando a solidão fora do nosso país, a mão de Deus te alcança exatamente onde você está. Então agora chegou a hora de clamarmos para aquele que tem a última palavra. Eu quero convidar você, onde quer que esteja, a fechar os seus olhos e abrir o seu coração e unir a sua fé com a minha. E a partir deste momento, vamos orar. Piano de falar com Deus em concordância, oremos. Senhor meu Deus, nosso Deus Criador e nosso Pai, sustentador das nossas almas, nós entramos na Tua presença agora com o coração rendido, sabendo que o Senhor é o Deus que sonda o secreto e que ouve o gemido que palavra nenhuma consegue expressar. Pai, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, que garante que há esperança para a árvore cortada. Por isso, levantamos o nosso clamor por cada vida que se encontra hoje no limite das suas forças, sentindo que o machado da vida decepou seus sonhos, decepou sua alegria e seus projetos. Deus, eu coloco diante de Ti aqueles que estão ouvindo esta oração dentro de uma cela, em um presídio. Senhor, o mundo pode ter colocado um ponto final na história deles. As portas podem ter se fechado e o erro pode ter cortado a liberdade física.
mas nós clamamos pelas raízes, que no meio do isolamento a raiz da fé e do arrependimento seja tocada pelo cheiro das águas. Espírito Santo, entra naquele lugar agora, quebra as algemas invisíveis da alma e traga a certeza de que o Senhor ainda tem um capítulo de recomeço para escrever na vida de cada um deles. Pai, estenda a tua mão de poder sobre os leitos dos hospitais, os leitos que se encontram pessoas enfermas, para aqueles que receberam um diagnóstico médico devastador, que olham para o próprio corpo e sentem como um tronco seco e desenganado. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Onde a medicina humana colocou um ponto final, nós clamamos por uma vírgula do Teu milagre. Que o aroma da Tua cura e da Tua restauração visite estes leitos agora, trazendo renovo físico e espiritual. Olha também, meu Deus, por aqueles que estão trabalhando neste momento, que estão cansados, sobrecarregados sobre o peso de tanta responsabilidade, e aqueles que enfrentam o deserto do desemprego, aqueles que olham para as mesas, para as contas e sentem o medo da escassez. Tu és o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Abre as portas onde há paredes, fortalece as mãos cansadas e faz brotar o sustento e a dignidade no meio do pó. Meu Senhor, abençoa os que estão longe, os que estão fora do país, enfrentando a solidão, a distância da família, o frio da saudade e as barreiras culturais. Que eles se lembrem de que não existe distância geográfica que possa cortá-los da Tua presença, onde eles estiverem agora. Que o Espírito Santo os abrace e os faça florescer em terra estranha. Meu Senhor, meu Pai, nós profetizamos sobre cada casamento que parecia falido, sobre cada mãe que chora por um filho nos vícios, sobre cada jovem que perdeu o sentido da vida. Nós não aceitamos o decreto do fim, mas nós Te pedimos que a raiz que está parecendo seca venha brotar debaixo da terra. Sopra, Espírito Santo, o cheiro das Tuas águas sobre nós. Não precisamos de tempestade, mas basta um toque sutil da Tua graça para que a vida volte a brotar. Conforte o aflito, levanta o caído e sussurra no coração de cada ouvinte que a última palavra não vem da crise, que a última palavra não vem da dor, que a última palavra não vem do erro, que a última palavra não vem do medo, mas que a última palavra sempre virá de Deus. Nós Te agradecemos pelo renovo que começa agora no invisível e que logo se manifestará aos olhos de todos. E em nome de Jesus, o Cristo que venceu a morte e a cruz para nos dar a vida em abundância, é que nós oramos, acreditamos que já recebemos e que fomos ouvidos. Amém. Deserto, não tem água, não tem pão. Lá não tem vegetação, quase nada pra comer. Lá no deserto é sem asfalto, sem calçada. Não tem loja, não tem nada, quem vai lá é pra sofrer. Não tem escola, sacolão e nem sacola. Foi lá que Deus fez escola para o aluno ser cristão. Lá no deserto só se aprende quem se humilha, quem aprende na cartilha do jejum e da oração. Fale no deserto, cante no deserto, pregue no deserto, nem que seja só pra Deus. A dor e o sofrimento se vão por um momento,
Você é um instrumento, você é um filho seu. Deserto não é fácil, mas Deus tem um palácio, uma eterna morada para o aluno que passar. Depois da tempestade vai chegar a sua hora. Depois desse deserto é só vida de vitória. No céu tem um diploma que o Senhor vai te entregar. Lá no deserto é vida de sofrimento. Quando chega o tormento, quando vem o tentador. Mas no deserto a gente aprende com Jesus, o professor lá da cruz que por ali também passou. 40 dias sem provar uma comida. Quando estava de saída, no deserto respondeu: nem só de pão e de comida vive a alma, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. Fale no deserto, cante no deserto, pregue no deserto, nem que seja só pra Deus. A dor e o sofrimento se vão por um momento. Você é um instrumento, você é um filho seu. Deserto não é fácil, mas Deus tem um palácio, uma eterna morada para o aluno que passar. Depois da tempestade vai chegar a sua hora. Depois desse deserto é só vida de vitória. No céu vem um diploma que o Senhor vai te entregar. E assim chegamos ao final de mais uma edição abençoada do programa Vida Plena. O meu coração transborda de gratidão a cada um de vocês que esteve coladinho conosco hoje, seja sintonizada na Rádio FM 87.9 ou nos acompanhando ao vivo na nossa página do YouTube. Se você quer continuar sendo alimentado por esta palavra e quer nos acompanhar durante toda a semana através das redes sociais, anote aí os nossos canais. No Instagram, você me encontra na página Helena Cristina Grilli e também na página Inspirar Pessoas. No Facebook, basta procurar pela página Helena Cristina Grilli. Siga-nos lá para receber pílulas diárias de fé e esperança. E para você que está no YouTube, ou para você que perdeu alguma parte do nosso programa de hoje na rádio, lembre-se, a nossa mensagem fica gravada lá no canal do YouTube, no programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Eu convido você a entrar lá agora, assistir novamente, deixar o seu like e se inscrever no canal. Mais do que isso, compartilhe este link com outras pessoas. Entenda que cada compartilhamento e cada curtida que você dá é a chance de uma árvore cortada de alguém que está sofrendo em um presídio, em um hospital ou na solidão, ouvir a palavra de Deus e ter a sua vida transformada. Você se torna um canal de bênção na vida de alguém. Nós estaremos juntos, se Deus quiser, nos próximos programas, trazendo sempre um novo capítulo de vitória para a sua caminhada. Este foi o programa Vida Plena e eu sou Helena Cristina Grilli. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, guardem no coração que a última palavra vem de Deus e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Um grande abraço. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.